Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou de volta aí com o Tomás. Fala pessoal, tudo certo? E pessoal, o Tomás removeu os 4 sisos dele na sexta-feira, né, Tommy? Isso aí, sexta-feira. E então a dicção dele aí não vai estar tão boa, ele tá também boa. não vai falar tão alto. E vamos tentar não cobrar muito dele, porque ele tá com a boca bem inchada aí ainda e com bastante dificuldade, tá bom? No vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre as relações internacionais e como está um baile funk nessa situação toda, principalmente relacionadas com aquilo que a mídia corporativa vem falando para vocês e aquilo que a gente vem ressaltando aqui nos vídeos. Quero trazer principalmente o ponto que foi declarado dos Estados Unidos sobre possíveis ajudas que a China fará à Rússia. Inclusive, o Tommy tá ali com a notícia separada e, Tommy, se tu puder ler para nós aí, senão fica muito difícil. Eu vou dar uma lida aqui no início e depois algumas partes mais importantes, tá? Tá. Bom, então os Estados Unidos, né, poucas horas antes de uma reunião entre o presidente Joe Biden e o presidente chinês Xi Jinping, o governo americano então divulgou nessa quinta-feira 17, isso foi semana passada, né, a informação de que a China poderia sofrer retaliação por apoiar a agressão russa à Ucrânia. Tá. Certo? Vamos ver. Abre aspas, então. Estamos preocupados que eles estejam considerando dar apoio direto à Rússia, com equipamentos militares que seriam usados na Ucrânia. O presidente Biden falará com o presidente Xi amanhã, dizendo claramente que a China será responsável por qualquer ato destinado a apoiar a agressão e não hesitaremos em impor um custo a isso. Fecha aspas. Declarou o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, nesta quinta-feira. Abre aspas. Vemos com preocupação que a China pretenda dar assistência militar direta à Rússia. Fecha aspas. Então, para deixar claro, né, pessoal, eu acho que é uma declaração do Antony Blinken, que é um dos mais altos escalões aí na segurança pública americana. E eu acho que é uma demonstração clara de uma ameaça ao governo chinês. Perfeito. Né? Eu acho que dá para encarar nesse tom, é um tom de ameaça. Olha, se vocês fizerem algum tipo de apoio direto, alguma participação de ajuda humanitária ou militar nesse conflito entre Rússia e Ucrânia, vocês vão sofrer sanções econômicas, vocês vão sofrer medidas alfandegárias. Pode falar, Tom. O ex-assessor sobre China do presidente Barack Obama, Ryan Hess, disse que a prioridade de Biden durante o diálogo será exigir que a China não dê à Rússia os meios para compensar as sanções internacionais que os Estados Unidos aplicou a eles, né? Exato, porque os Estados Unidos, desde o início, só alavancaram as sanções econômicas. De fato. De fato, né? Então pensem assim, pessoal. Quem os Estados Unidos pensa que é para se meter em qualquer situação do globo? Alguém definiu eles como, olha, vocês são os escolhidos da civilização humana, vocês têm que destinar o futuro do ser humano, vocês têm que se meter em todas as situações que envolvam as relações internacionais. Aonde está escrito? É bizarro quando a gente para considerar que a China, por como eu já falei aqui para vocês, cada vez mais, principalmente referente a essa crise que está se dando na Ucrânia, a China e a Rússia estão se fortalecendo. A parceria entre elas está se fortalecendo. Perfeito. Né? Eu já falei aqui para vocês que a maior interessada que cesse essa crise na Ucrânia é a China e não os Estados Unidos. Primeiro ponto para vocês, se os Estados Unidos estivessem tão preocupados com a paz e com a estabilização dessa crise, eles não infligiriam tantas sanções econômicas à Rússia. Ou por acaso isso é o caminho da paz? Pois é, fica a pergunta. Tu caminha para a paz alfinetando aquele que já está por aqui com a situação? E alfineta só com sanções, né? A tropa deles eles não vão botar na guerra nunca, né? Porque é um meio ardiloso, né, de fazer guerra. Claro. Perceba, Eles não né? se envolvem totalmente, tu entende? É tipo, eles estão ajudando a Ucrânia somente. E olha só, esse lance da Ucrânia, pessoal, a gente já vem falando aqui,
Mas tenham isso claro na cabeça de vocês. Eu sei que é difícil ficar olhando as mídias, eles só contam a narrativa totalmente tosca e pitoresca do imperialismo norte-americano, mas tenham a clara certeza na cabeça de vocês que desde 2014 os Estados Unidos vêm insuflando, eles vêm desafiando os ucranianos a se emergirem contra a Rússia. Tá bem? Eles instigaram todos os ucranianos a, olha só, por que vocês não se viram contra a Rússia, que sempre foi uma parceira de vocês, por que vocês não se viram contra ela? Vocês vão ganhar mais benefícios para nós. Para nós e para vocês, no caso. Né? Ah, vocês talvez possam fazer parte da OTAN. Vocês não querem integrar a União Europeia? E ter Pautas que conosco, nunca... né? Oi? E ter parcerias conosco. E ter né? parcerias conosco, né? Ter um desenvolvimento mais acelerado do FMI aí, quem sabe? Mas pautas essas que nunca estiveram na mesa. Nunca. Qualquer analista sério de geopolítica, qualquer pessoa que tenha o mínimo de honestidade intelectual com a geopolítica, sabe que a Ucrânia, de forma alguma, faria parte da OTAN ou da União Europeia. E isso é um programa americano, para eles terem influência naquela zona, naquele leste europeu, ou também chamado de zona eurasiática. Assim como muitos países ali já não deveriam ter entrado na OTAN, né? Claro, claro. Entraram de forma errônea aí. Claro. Olha a expansão que foi dada na OTAN, que tu falou inclusive no último vídeo, que não foi respeitada. Logo depois da dissolução da União Soviética, eles fizeram um pacto de que a OTAN então não se expandiria mais ao leste europeu. Mas os Estados Unidos, pelo contrário, não observaram as próprias regras internacionais que eles tinham pactuado e se expandiram. Ou seja, não dá para tratar como se o Putin fosse o cara que começou todo esse estopim. Ai, meu Deus, o Putin tá atacando e tá invadindo o território alheio. Isso é um conto de fadas. Quem instigou todo esse conflito e quem está fazendo com que esse conflito se perpetue por tanto tempo é o imperialismo norte-americano, que continua incentivando a população civil e não as forças armadas do país a pegarem armas. Perfeito. E a tentarem de alguma forma combater o tanque russo e o esplendor da Força Armada Russa, que é muito mais bem preparada, tem uma logística muito maior que a Força Armada Ucraniana. E que desde o início, lá no primeiro vídeo quando eu falei sobre isso, já existia uma intenção da Ucrânia a assinar um armistício. Porque desde o início eles já sabem que eles não têm poderio militar para enfrentar ou resistir por um longo período contra a Rússia. Eles estão nessa com a promessa dos Estados Unidos de ajudar na guerra, né? Exato, exato. Eles estão nessas. Não é para defender interesse próprio, mas é para defender interesse estadunidense, pessoal. Não achem que o povo ucraniano está lá, ai meu Deus, sonhando pela sua suposta soberania e suposta liberdade. Suposta liberdade a que preço? A que custo? E que soberania seria essa? Soberania aquela vinculada ao FMI? Onde o orçamento nacional é sempre endividado? E o gasto social inexistente? Então, quando a gente para pensar nisso tudo que está acontecendo, pessoal, dessa crise na Ucrânia, essa ameaça dos Estados Unidos referente às parcerias e o fortalecimento que está se dando entre Rússia e China, isso mostra claramente um desespero do imperialismo norte-americano. Um desespero. Essa crise na Ucrânia, para eles, no final das contas, vai ser um problema gigantesco. Eu não acredito que isso vá fortalecer eles. Pelo contrário, isso só vai fortalecer mais Rússia, China, Eu penso por esse lado também. países asiáticos, Paquistão. Paquistão, inclusive, foi ameaçado também pelos americanos.
E se eu não me engano, a resposta deles foi: vocês acham que isso aqui é o quê? Uma colônia? Porque é isso que os americanos e estadunidenses estão sempre pensando. O mundo é a nossa colônia. Eles pensam isso de todo mundo, né? E eles não conseguem assumir, ou pelo menos aceitar, que a sua hegemonia global vai se dissipar. E isso eu acho que é preocupante também para nós, ainda mais nós que vivemos na periferia desse sistema mundial, porque os Estados Unidos cada vez mais está querendo se agarrar a esse poder finalístico que ele tem. Porque se esvaindo, né? Essa hegemonia global deles. E eles também têm a noção de que a China vai tomar esse controle deles. Perfeito. Né? E a China é a superpotência do futuro. Tá nesse caminho, né? A maioria dos analistas racionais americanos, porque tem alguns que existem, eles encaram que só existe um rival ao poder norte-americano e esse rival é a China. E é um dos únicos países que eles não podem subestimar. Eu já falei aqui para vocês que a China já passou os Estados Unidos na balança comercial, eles têm mais paridade de poder de compra. Tá bem? A China tem uma economia extremamente pulsante, uma classe média vibrante que cada vez entram mais pessoas para sua classe média. A ascensão social é possível na China, muito possível, inclusive, diferente aqui dos países ocidentais. Estão fortalecendo a moeda agora. Estão fortalecendo a sua moeda, exatamente. Estão fazendo a sua moeda ter um papel importante nas relações internacionais e nos câmbios internacionais. E aí é por isso que eu encaro isso como um desespero do imperialismo norte-americano. Porque a longo prazo não é interessante para eles lidarem nessa situação ameaçando a China. Ameaçando a China e ameaçando no sentido de, olha, se vocês entrarem com o pensamento de vocês em fortalecer a Rússia e dar uma parceria para ela, enquanto a gente está querendo penalizar a economia deles, invariavelmente vocês estão se tornando parceiro e vocês também vão aderir a esse pacote de sanções. Só que os Estados Unidos é extremamente dependente da economia chinesa. Então isso, a longo prazo, eles fazerem um desacoplamento entre essas duas economias seria literalmente impossível. Impossível. E eles jogariam o próprio país num checkmate. Tá certo? Porque a China teria toda a influência da euroasiática, ampliaria suas bases com a principal nova rota da seda. Então os estadunidenses continuam se encarando como donos do planeta e que podem ameaçar quem quer que seja. E isso, a meu ver, do modo como está se dando todas essas situações, onde os Estados Unidos não conseguem mais manter aquele soft power deles, e eles têm que ir direto para um hard power, eu acredito que isso só mostra o desespero que o imperialismo norte-americano se encontra. O desespero. Porque eles entrarem nessa de ameaçar a China, isso é uma briga que eles não têm como vencer. Perfeito. E se eles acham que a China vai recuar, eles estão muito enganados. Eles estão muito enganados. Inclusive, eles também achavam que o Putin ia recuar. É o que não aconteceu. O que não aconteceu vai e não vai acontecer. Putin não vai recuar, pessoal. É mais fácil ele conseguir a parceria da China e não recuar. E não recuar, ele não vai recuar. Sabe, Putin ele demonstrou claramente desde o início que ele não aceitou uma zona de influência estadunidense na borda da sua fronteira. Ainda mais um país tão grande quanto a Ucrânia. Rico em tantos recursos. Qualquer um sabe que ele não iria aceitar. E esse foi o estopim, né? Isso foi ele estopim. aceitou bastante coisa. Isso foi estopim, porque já aceitou muita coisa. É. Tá bem? Então acho que seria isso por hoje, no vídeo de hoje, mais rapidinho também. Mas para vocês pensarem como está se dando toda essa crise do imperialismo norte-americano. E essa ameaça dos Estados Unidos à China. Essa ameaça dos Estados Unidos à China, como vai ser vista. Não sei se vocês vão ver isso pelas mídias, acredito que não, mas já que a gente trouxe aí, vale a pena vocês deixarem um like então, né? Já que a gente trouxe essa informação para vocês. E é isso, compartilhem os vídeos aí com os amigos de vocês e a gente agradece.
É isso Tá aí. bom? Valeu, Abraço, pessoal. galera. Vamos que vamos.